O Check-up está de volta falando sobre educação emocional das crianças. Como ajudá-las a entender e expressar esse misto de sentimentos. E os pais, de que forma devem agir? E sobre essa questão das emoções, eu vou conversar com ela, nossa convidada de hoje aqui do programa, a doutora Felícia dos Santos. Ela que convive diariamente com essas crianças, porque ela é psicóloga infantil e convive com todos esses conflitos, não é isso, doutora Felícia? Tudo bem? Que bom ter sua participação aqui no Check-up hoje. Eu que agradeço, Natália, muito obrigada pelo convite. Sim, a educação emocional é algo muito necessário e ela deve ser iniciada logo na primeira infância, que é quando as crianças vão começar a entrar em contato com essas emoções básicas, o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo. E aí, como educá-las a identificar, a conhecer, a regular essas emoções? Você vê que até bebezinho mesmo, antes de falar, já mostra a personalidade, já fica com raiva. É incrível, né? Assim, a natureza mesmo. Isso, e a questão das emoções é muito do sentir, né? A gente sentir e se expressar. E as crianças, elas têm uma dificuldade natural, peculiar da infância, em identificar isso e regular. E nós, enquanto pais, temos uma oportunidade única, né, de promover essa educação emocional dentro de casa, até com os nossos próprios exemplos, nossos diálogos sobre, de forma lúdica também, né? Conversando sobre isso, abrindo diálogos sobre isso, sentindo isso de forma sensória mesmo, brincando sobre isso, porque o mundo da criança é lúdico, é esse o acesso principal a ela. E por isso que você trabalha dessa forma no consultório, né? Você trouxe até aqui um quadro pra gente. O que é esse quadro? O relógio das emoções. O relógio das emoções, ele vai ajudar a criança a identificar quando ela não tem a palavra, né, para identificar e nomear aquela emoção. Ela vem aqui no reloginho e ela mostra. E o reloginho tem dois ponteiros, Natália, justamente porque nem sempre a emoção é pura. Às vezes ela é um misto de emoções, né? Às vezes ela está com raiva e está surpresa ao mesmo tempo. Às vezes ela está com medo e está triste ao mesmo tempo. Então ela tem a opção lúdica aqui de identificar que tipo de emoção. E aí fazer paradas e tomadas de consciência, como é que eu posso administrar e gerenciar melhor essa emoção para que não me cause nenhuma consequência negativa. E o diálogo nisso tudo eu creio que é fundamental, não é, doutora Felícia? Porque a partir do momento que o pai identifica algum sentimento, alguma emoção diferente na criança, ele tem que ir fundo em busca, né, do que há dentro dessa criança. E dar espaço para essa emoção acontecer, né? Muitas vezes também os pais muito ansiosos, preocupados com o controle social, se aquela criança vai passar vergonha e tal, e tentam conter aquela emoção. Mas deixar a criança experienciar a emoção cria repertório de enfrentamento, porque eu só posso controlar aquilo que eu conheço. Então eu preciso sentir, eu preciso conhecer, eu preciso identificar, né? E aí não só o diálogo, Natália, o diálogo é fundamental, mas o exemplo também conta bastante. Querendo ou não, nós somos constantemente modelados pela nossa prole, né? Então, assim, é dificílimo, porque quantas vezes nós também adultos temos tantas dificuldades de gerenciar as nossas emoções. Raiva, então, no trânsito, hein? O trânsito é o grande vilão de tudo, né? Porque até às vezes a emoção nos toma conta e a gente esquece que o nosso filho está lá na cadeirinha. E vai repetir nossas ações. Sim, com certeza. Vocês que estão nos assistindo agora
tem mesmo que repensar, né? Às vezes a gente cobra muito do filho em todas as áreas, né, doutora Felícia? Até na alimentação. Menino, come verdura, come fruta, e a mãe só come chocolate, só toma, né? E o mesmo funciona com relação às emoções. Não adianta querer que o filho seja um exemplo se você não consegue ser esse exemplo. Isso. E o mais importante é você também aceitar e se permitir que, mesmo sendo um adulto, você precisa de ajuda nesse campo. Você precisa de uma orientação, você precisa de estratégias para lidar com aquilo, porque muitas vezes nem você mesmo sabe. Então, como vamos dar aquilo que não temos? Como vamos dar educação emocional se não temos isso? Então, é importante que você também se perceba como um adulto, muitas vezes faltante, e que precisa dessa ajuda e também dessa educação emocional. De que forma as mães chegam até o teu consultório? E de que forma essas crianças chegam também? E como você ajuda? De que forma a terapia pode ajudar? Tanto as crianças como os pais. Porque você é psicólogo infantil, mas a partir do momento que você ajuda as crianças, os pais também são ajudados, né? Não existe terapia infantil sem a família e sem a escola. Nós queremos atingir os campos de atuação daquela criança. Então, a criança ela só não está ali no teu consultório uma vez por semana. Ela é um sujeito ativo da sua história em outros campos. Então, a terapia ela pode ajudar num treino comportamental, criando estratégias com essa criança de enfrentamento, novos repertórios de comportamento e principalmente o treino do autocontrole, que é tão importante na nossa vida e que muitas vezes chegamos na fase da maturidade, adultos, e nos percebemos zerados de um autocontrole. E o autocontrole é o que vai promover esse equilíbrio, esse bem-estar, Nem muito ao céu, nem muito ao norte, nem muito ao sul, Ele é que vai ser esse eixo de equilíbrio, Então, a terapia, ela vem, Natália, quando esse não gerenciamento das emoções passa a promover um sofrimento psicológico para aquela criança. As consequências dessa emoção desregrada ou dessa ausência de emoção também, dessa apatia, passa a reduzir o universo pessoal dela, passa a ter prejuízos no convívio social dela. Aí a terapia é uma opção, bastante fundamental nesse sentido de reorganizar ou promover uma saúde mental no sentido emocional dessa criança. A partir de que idade? Eu atendo a partir de 1 ano, recebo a partir de 1 ano no consultório, ainda nessa parte sensorial, ainda nessa fase mais do sentir, mas que se comunica, até os 12 anos. E a mãe já consegue identificar com 1 ano que aquela criança tem esse problema, assim? Essa falta de autocontrole das emoções, ou normalmente é uma mãe que já está passando algum processo difícil e sabe que isso vai repercutir na vida do filho? A mãe identifica, geralmente, Natália, assim, muito bebezinho, elas não trazem tanto nomeado como um problema de emoções, de autocontrole, de falta de autocontrole. Elas trazem mais como uma criança de temperamento difícil. Elas nomeiam mais como uma criança de temperamento muito difícil, um bebê que tem muitos problemas com sono, um bebê muito irritado na hora da alimentação. Geralmente a demanda ocorre assim, que também tem a ver com o campo emocional, mas que a gente tem que estudar a vida desse sujeito, tão pequenino ainda, mas a história de vida dele e que está, de certa forma, regulando e ditando aquele padrão de comportamento que ele vem apresentando. Muito bom esse assunto, hein, doutora Felícia? Eu queria passar o programa todo aqui conversando sobre isso. Bem interessante mesmo, mas é importante que as mães tenham toda essa atenção com o filho. Hoje é tão difícil as pessoas terem tempo para os filhos, está cada vez mais escasso esse tempo, muito trabalho, essa rotina muito atribulada, muito corrida. E é necessário que o pai, que a mãe, que eles tenham esse tempo para olhar no olho do filho, que é a melhor terapia, né?
Uma das estratégias que hoje a gente ia falar também de dicas, né, Natália? Uma da dica principal você está dando agora, né? Que é esse escutar o seu filho. Muitas vezes você fala assim, mamãe, eu estou tão triste, isso é coisa de criança, você brigou na escola e tal, e não valida essa emoção. E seria importantíssimo que naquele momento você parasse um pouco para dizer, triste como, filho? Fala para mim. Triste como, e aí você ficasse do tamanho dele e você deixasse ele falar daquela tristeza que para você pode até nem ser significativa, mas que para ele está promovendo um nível de sofrimento. A criança dá sinais, né? Dá, e muitas vezes a criança, além de dar sinais nos comportamentos, no nível de irritabilidade que cresce bastante, né? Alguns distúrbios de sono aparecem, pode também aparecer distúrbios alimentares, ou comer demais, ou ficar com um fartio muito grande, né? Ou com alguma resistência a se alimentar, ou de certa forma, evitando o banho, o carinho, o toque. A criança, ela vai comunicar dentro do universo dela. Às vezes ela não tem o vocabulário, né, para nos explicar com palavras o que ela está sentindo, mas ela vai dar sinais sensoriais que a gente precisa. É por isso que eu falo de não escutar o filho, Natália, mas escutar o seu filho, porque tem coisas que não estão ditas, tem coisas que estão só suspiradas e que a gente precisa ter a sensibilidade de capturar. Então vamos às dicas, né, doutora Felícia? Olhar bem no olho desse filho, ficar atento aos sinais, ser exemplo para o filho e buscar ajuda se necessário. São boas dicas. Isso, só mais duas para a gente ampliar esse repertório dessa mãezinha que está em casa, desse paizinho, né, Natália? Vamos lá. Nós podemos também fazer um trabalho de respiração com essa criança. Quando essa emoção vier de forma muito intensa, vamos parar, pensar e respirar. E essa respiração sempre pelo nariz, soltando bem devagar pela boquinha. Você vai ver que ele vai soprar na primeira vez com muita força e você vai dizer, não tem problema, vamos mais uma vez. E você faz junto, que é para validar, que é para dizer que você também está fazendo, que é para encorajar. Essa é uma boa dica. E para os maiorzinhos, né, que já tem a questão do letramento em dia, já escreve, você pode pedir para ele listar para você comportamentos que ajudam e comportamentos que não ajudam. E listar as coisas que ele vem apresentando com muito exagero, né? E que ele poderia diminuir essa intensidade e essa frequência. Ok, doutora, muito obrigada mesmo, tá? Por ter tirado um tempinho no consultório para vir aqui conversar com a gente. Um grande beijo, obrigada pela ajuda. Obrigada a você e fica essa grande dica aos pais, realmente escute os seus filhos, porque família, filho é tudo.